Graças a Deus, é uma honra, é um prazer imenso, uma satisfação, mais uma vez estar aqui reunido com vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas hoje, irmão, vamos fazer diferente, certo? Hoje eu ia trazer a continuação sobre a segunda vinda, eu ia trazer esse assunto, mas hoje eu não vou falar sobre esse assunto, vou deixar para falar sobre a segunda vinda numa próxima oportunidade, porque hoje, irmão, eu tenho um assunto, e esse assunto é muito importante para o povo de Deus, e especialmente para a noiva de Cristo. Eu quero ler aqui uma escritura, capítulo 1, verso 15 ao 16, de Tito. Carta do apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro profeta, o primeiro mensageiro da era. Capítulo 1, versos 15 ao 16 de Tito. Veja o que é que Paulo diz. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Isso é Tito, capítulo 1, versos 15 ao 16. Irmão, baseado nessa escritura, eu queria dizer só algo aqui que eu quero... Eu não vou falar isso, eu vou trazer um vídeo muito importante de um certo irmão, o irmão Sidney. O irmão Sidney, ele é evangelista, ele mora em Curitiba, que não estiver equivocado. Ele congrega na igreja do pastor Márcio Souza, lá em Pinhais, e ele trouxe um assunto, irmão, muito importante para a noiva de Cristo. E eu ia pegar esse assunto dele, eu ia pregar. Aí eu ia fazer um estudo e ia pregar esse assunto. Mas ele trouxe de uma maneira tão perfeita que eu prefiro colocar ele falando. Porque, irmão, que nós olharmos, observarmos esse tempo de mensagem que nós temos aqui no Brasil, cada ano surge doutrinas falsas e doutrinas dentro da mensagem. Hoje quem nos engana, meu irmão, não são as denominações lá, não, mas é dentro da mensagem que tem o engano. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e quero trazer esse assunto, sabe? Porque todo dia, irmão, surge doutrinas falsas dentro da própria mensagem da hora, tá bom? E eu quero trazer esse assunto. O irmão Sidney trouxe um assunto muito importante, falando sobre a civilização que estará no milênio. Porque muitos dizem aí, irmão, que vai ter avião, vai ter ônibus, vai ter trem, vai ter isso, vai ter aquilo no milênio. Mas será que essa civilização que nós estamos vivendo agora, irmão, será que as coisas desse sistema que nós estamos vivendo hoje estará no milênio, e o milênio é um reino de Cristo? Será que vai estar lá? Então escute, irmão, essa pregação que o irmão Sidney pregou, e depois você deixa aí no comentário, aí no rodapé do vídeo, deixe seu comentário, certo? E também eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal Jailson HMTV, dê um like e aperte o sininho e compartilhe o nosso culto. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude. Então preste bem atenção, irmão. Preste atenção nessa mensagem e depois comente e diga. E veja a diferença daquilo que é pregado pelo profeta de Deus e aquilo que é pregado pelos homens. E muita gente, irmão, da mensagem, por não ler a mensagem e nem a Bíblia, eles se pegam nessas coisas de doutrina de homem, tá bom? Por isso que Paulo disse: todas as coisas que são puras para os puros. Todas as coisas que são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O que tem de gente da mensagem infiel e contaminado com falsa doutrina não está de brincadeira, tá bom? Que Deus abençoe. E na próxima quarta-feira nós vamos voltar aqui no canal para falar, para dar continuidade sobre o assunto que nós estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. E um forte abraço e shalom para todos vocês, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, companheiros, família. Uma vez mais, estamos aqui para trazer este conteúdo das Escrituras, da mensagem para os irmãos, para nós podermos ir aprendendo um pouco mais a cada dia acerca das Escrituras.
Gostaria de perguntar para os irmãos, qual de vocês que está nos assistindo, que vai assistir, quando o despertador toca, geralmente hoje em dia é mais fácil pôr o celular para despertar em tal horário. Qual de vocês que quando o celular desperta, ou o despertador tradicional toca, você dá um graças a Deus porque ele despertou na hora, fez com que você pudesse acordar naquele horário programado? Ou você é daqueles que fica brabo com o aparelho, vou dormir mais um pouco, esquece ele de lado, vai deixando. Quando vê se passaram 10, 15 minutos, é só mais 5 minutos isso. Passe muitas vezes chega atrasado. Se você é um privilegiado daqueles que dá graças a Deus por isto, você é privilegiado por Deus. Por quê? Porque Ele te ajuda, quando Ele desperta naquele horário, a fazer com que você não perca o seu trabalho, você não chegue atrasado, você está na hora certa. Então, se você dá um glória a Deus quando Ele toca, graças a Deus por esse despertador que me despertou na hora certa, então você é um privilegiado. Da mesma forma, meus irmãos, somos nós acerca da palavra de Deus. Quando você vê o momento que estamos vivendo e você escuta estes ensinos a qual os ministros trazem dentro das Escrituras, nada fora, nada de pensamento próprio, nada de humanizar a coisa, dessa forma você só vai se atrasar. Mas quando você dá atenção para isso, você é um privilegiado de Deus. E você está na hora certa, seu relógio espiritual jamais vai se atrasar e ele não vai fazer você perder o seu rapto. Amém? Quero tomar rapidamente, irmãos, temos ouvido muito se falar em milênio, isso é maravilhoso, falar em milênio, 1000 anos, um reinado com Cristo. Mas muito tem se falado em haver coisas lá, por exemplo, automóveis, aviões, barcos, navios. Então nós vamos ler um pouco aqui das mensagens e vamos ver aonde que é que isto se enquadra. Se vai ter esse tipo de coisa. Você gostaria de ter um automóvel no milênio? Você vai estar reinando com Cristo. Só alegria. Satanás não vai estar ali. Não vai estar, porque ele vai estar preso, amarrado, numa cadeia de circunstâncias. O que é isso? Ele não vai ter quem ele possa usar. Não vai ter quem ele possa usar durante os 1000 anos. Então eu te pergunto, você vai querer carro? Você vai precisar de carro para se locomover? Você vai precisar de pegar ônibus para ir para tal lugar? Então são coisas, irmãos, que tem que ver, analisar se não é pensamento do homem. E isso, de certa forma, vai nos atrasar o nosso relógio espiritual. Amém? Vamos ler aqui. Eu espero que dê tempo para lermos tudo. O Deus desta era maligna. Mas antes de lermos esta mensagem, vamos aqui a Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versos 16 e 17. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então notamos aqui que Caim saiu da face do Senhor, primeira coisa que ele foi fazer foi edificar uma cidade. Foi evoluir, foi povoar, foi civilizar. Saiu da face do Senhor, sai do espiritual e vai trabalhar com o natural, com a modernidade. Então, vamos ver, através disso, vamos entender se lá no milênio vai existir estas coisas. Vamos deixar o profeta falar por nós. Amém?
Porque não é o irmão Brana, o homem, o ser humano que trouxe isto. Foi Cristo usando aquele homem chamado William Branham. Então vamos ler aqui o Deus desta era maligna, a partir do 129. Conhecimento e civilização e o cristianismo verdadeiro nada têm em comum. Conhecimento e civilização e o cristianismo verdadeiro nada têm em comum. A civilização e o cristianismo verdadeiro não têm nada em comum. A civilização é através do conhecimento. Todos nós sabemos disso. E a sabedoria é do Éden. Provou isto através do que ele pregou no Éden. E o conhecimento causa a morte. Não é isto certo? O que causou a morte no jardim do Éden? O conhecimento. Bem, isto não pode ser de Deus. É do diabo. Isto é seguro. Sabedoria, ciência, cultura é o maior empecilho que Deus já teve. Olha, sabedoria, ciência, cultura é o maior empecilho que Deus já teve. É do diabo. Eu receberei algumas cartas, até onde eu sei. Estou esperando por elas. Quando ele começou a falar estas coisas, certeza que ia chegar cartas perguntando as coisas e argumentando. Irmão Brano, já estou esperando por elas, estou pronto para isso. Quando você toma posição por Cristo, meus irmãos, saiba que vai vir represálias, vão vir críticas, vão vir todo tipo de coisa contrária, falando mal, mas fique descansado se você está pregando a verdade de Deus. Deus dará conta de tudo. Deus resolverá tudo. Veja bem, ela é a noiva do diabo enrolada em seu religioso conhecimento, amante do pecado para esta presente era maligna para te enganar. Estas coisas, né? Sabedoria, cultura, tudo isso. É a noiva do diabo. Que coisa! Uma panelinha toda, ou denominação de espíritos sedutores através do conhecimento científico e a civilização moderna alegando. Nós vamos concluir em poucos minutos, Mombrana diz. Alegando, clamando que ela está construindo um grande mundo para você viver nele. E eles estão construindo, irmãos. Veja aí. Aqui mesmo onde nós moramos, quando chegamos aqui era uma cidade bem calma, bem tranquila. Não tinha muitas pessoas, não tinha muitos veículos. Era muito tranquilo de se morar aqui, não tinha muito barulho, agitação. Hoje em dia está diferente. Está sendo povoado tudo. Raramente você vê um terreno vazio para se comprar. Então veja, um lugar grande e melhor para as pessoas viverem nele aqui, naturalmente falando. Ela alega que em sua civilização ela tem construído boas igrejas, colégios, escolas, hospitais, bibliotecas e ajudas temporárias para o homem, sem a palavra de Deus. Ela tem feito isso. Ela provou que ela provou que ela pode fazer isto. E o povo tem caído por isto. Sim, Senhor. Escolas, denominações, culturas, pessoas mais bem vestidas, mais bem alimentadas. Eu preferiria estar na fila do pão e estar certo com Deus do que ter frango frito 3 vezes ao dia e ter que pertencer a uma prostituta como aquela. Aí está a denominação. Vamos lendo, se der tempo a gente comenta alguma coisa. Mensagem: o filtro do homem que pensa. E olhe o que está nesta civilização. Que uma pessoa publicaria tal coisa como esta. E a única coisa que isto faz é somente para te enganar e para te fazer comprar mais cigarros. Pois se um homem fuma cigarros, e eu creio que isto é do
diabo. Se um homem fuma cigarros, eu creio que isto é do diabo. E é a nicotina do demônio no homem ou na mulher. Se um cigarro satisfizesse aquela nicotina diabólica, ele deixaria de te perseguir com um só cigarro. Um só cigarro bastaria. Mas você toma o filtro e aquilo simplesmente deixa 1/3 daquela fumaça através daquilo. Então, 1/3 daquela nicotina através daquilo. Então, tomará 3 cigarros para tomar o lugar daquele. E você fumará 3 por 1. O que é isso aqui? O que isso tem a ver? Com civilização, modernidade. Tem a ver com Satanás. Tem a ver com o reino deste mundo. Tem a ver com as coisas deste mundo. Mensagem e o poder de Deus para transformar. A civilização é do diabo. Eu acabei de pregar sobre isto. O irmão Brana diz, toda a cultura na Terra, todos os poderes da ciência e tudo mais é do diabo. É o seu evangelho que ele pregou, de conhecimento no jardim do Éden. E ele tomou aquele conhecimento pervertido, contrário à palavra e vontade e plano de Deus. Por que estamos falando isso? Porque cogitam-se que vai ter coisas no milênio. Então, vamos ver se vai ter esse tipo de coisas no milênio. Contrário à palavra e vontade e plano de Deus. E agora, ele teve 6.000 anos para fazer exatamente o que fez. Somente de uma maneira pervertida. E tomou o mesmo espaço de tempo para trazer o seu próprio Éden. Agora, ele tem um Éden aqui na Terra. E está cheio de sabedoria, conhecimento. Este foi o seu evangelho no princípio. Conhecimento, sabedoria e ciência. Deus nunca forneceu tal coisa. E eu quero que você observe um momento. Ele fez isso. E porque ele era um homem de sabedoria mundana. Creio que vejo, talvez olhando daqui, a piscina, aquelas mulheres lá fora agora. Se aquela mulher simplesmente soubesse o que ela está fazendo, mas ela não sabe disto. Ela está nua. Seu corpo é sagrado. Ela tira as roupas que Deus a vestiu com peles para esta geração. Ela corta isso constantemente. Ela está nua. Sob a palavra de civilização, alta cultura, melhor civilização, éticas altas. Deixe-me ter certeza que isso penetre. É tudo do diabo. E será destruído na vinda do Senhor Jesus. Isto será destruído. Cada pedacinho disso. Não haverá nenhuma coisa sobrando. Não deixe este diabo te vaporizar com a sua educação. Não, não. Isso matará a sua influência. Não deixe o diabo tomar aquilo. Bem, eu pertenço à igreja que minha mãe pertenceu, do meu pai, minha avó. Não deixe o diabo te vaporizar com isto. A Bíblia disse, nas 7 eras da igreja e coisas ali, foi tudo para a semente. Isto é correto? Toda coisa está corrompida. Toda coisa é uma chaga putreficada. Não deixe que ele te vaporize dizendo, bem, são grandes éticas, somos mais cultos do que éramos nos velhos tempos. Não deixe que o diabo coloque aquilo sobre você. Eu te mostrei todo o seu grande programa de civilização, educação e ciência. Ele tem isto bem dentro da igreja. E estão querendo levar para o milênio, para o reino de Cristo, para o reinado com Cristo. Estão querendo levar isso para lá. Não basta dentro das igrejas. Ele está bem dentro da igreja e você não deu ouvidos àquilo. Mantenha sua cabeça afastada das sujas televisões e coisas. Irmãos, então se eles dizem que lá vai ter automóveis, aviões, navios, então vai ter televisão também.
Porque é ciência do bem e do mal. Entendem? Mensagem poder de transformação. Agora, permitam-me provar-lhes que instrução e civilização vem do diabo. O irmão Banana está batendo nessa tecla. Isto vem do diabo. Agora vejamos aqui, se quiserem, Gênesis capítulo 4, como nós lemos aqui, ó. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Veja que até o nome é idêntico, né, ao do eleito. Mas vamos aqui. Agora veja, ele ainda está trabalhando. Satanás ainda está trabalhando. Ciência, educação, cidades, cultura, isto é do diabo. Quem começou isto? O diabo. Aqui, ó. Caim deu início ali, ungido pelo diabo. O próprio filho do que é mal. Então veja, de quem é isto hoje? Do diabo. Quem começou? O diabo. De quem que é isto hoje? Do diabo. Bombas atômicas e coisas tais com que destruir-nos. Nós vivemos nisto. Nós temos de viver aqui. Nós somos um ser, nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Quer marcar aí? Poder de transformação 148. O diabo ainda está trabalhando. Ciência, educação, cidades, cultura. Isto é do diabo. Quem começou isto? O diabo. De quem é isto hoje? Do diabo. Bombas atômicas e coisas tais com que destruir-nos. Nós vivemos nisso. Nós temos de viver aqui. Nós somos um ser. Nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Está vendo? E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. Veja a civilização deles, instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras anotadas aqui. Porém, acho que não vou falar sobre elas, mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus, são do diabo. Então, se não são de Deus, não vai estar onde Deus está. Se é do diabo, isso tem que estar com ele, irmão. Eu não digo que vocês não deveriam tê-las. Não, certamente que não. Um pouco mais adiante nós provaremos isso. É aqui estas coisas, entendem? É aqui. Precisamos disso. Amém? Temos o nosso automóvel para irmos para o culto, para irmos ao mercado, para levarmos a nossa família para passear. Amém? Vamos rapidamente, irmãos. Mensagem ao arrebatamento. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria deste mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. Sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo, a Bíblia diz que sim. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com esta civilização de modo algum. Irmão, não vai ter nada a ver com esta. Como é que vai ter esse tipo de coisa lá? Não é nada disso de modo algum. Haverá uma civilização diferente desta civilização e este mundo científico que nós temos. A coisa tem que ser diferente. Quanto mais científico nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nova civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, nem dor,
não haverá nada ali. Assim, esta civilização terá de ser destruída porque é do diabo. Mensagem, coisas que hão de ser. E eu falei aqui há não muito tempo atrás de como que este corpo que tem o mal nele e toda a civilização moderna em que vivemos é do diabo. Isto é do diabo. Vou para a próxima aqui, irmão. Eu vou ter que dar uma adiantada aqui. Neste mundo em que vivemos, é a educação. Eu desejo lhes provar. Educação, ciência, civilização e todas estas coisas que estamos aparentemente desfrutando hoje são de Satanás e perecerão. Se é uma coisa que vai perecer, como é que vai estar reinando com Cristo? Como é que vai estar no milênio um lugar onde Satanás vai estar preso? Se isso vai perecer, como é que vai estar lá? Tá bom. Você diz, irmão Brana, civilização? Sim, senhor. Esta civilização vem de Satanás. Esta vem de Satanás. Gênesis 4 prova isso. O filho de Caim começou esta civilização, construindo cidades e órgãos, e assim sucessivamente. E a civilização veio através do conhecimento. Conhecimento é aquilo que Satanás vendeu a Eva no jardim do Éden, que a fez transgredir os mandamentos de Deus. Então haverá uma civilização no mundo pela qual passaremos, mas não será esse tipo de civilização, pois nesta civilização nós temos enfermidades, tristezas, cobiça, morte. Tudo nesta civilização está errado. Tudo está errado. Porém, naquela civilização não haverá nenhuma perversão do original. Não haverá nenhuma perversão do original. Nenhuma perversão destas coisas. Não precisaremos da ciência. De qualquer maneira, a ciência é uma perversão do original. Vem, você parte uma molécula, separe um átomo e faça aquilo para depois se explodir. Você pega a pólvora e a dispara e mata algo. Você toma o carro e tira a gasolina da terra e os materiais da terra para desprender as fibras, para que então isto possa explodir e ir pela rua a 140 km por hora e matar alguém. Então, se você anda a 140 por hora, tá aí a dica. Tão nervosos, apertados e apressados, temos que empurrar e tomar. Vem, tudo é do diabo. No reino de Deus, olha, irmãos, mensagem, coisas que hão de ser. No reino de Deus não haverá automóveis. No reino de Deus não haverá automóveis, aviões ou qualquer realização científica. Não haverá nenhuma espécie de educação, pois a educação será tão superior a esta que esta não será nem mesmo lembrada. Educação, civilização e tudo isso veio de Satanás. Veio de Satanás. O irmão Brana fala também na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 545. Ele diz assim: vem a astúcia do diabo. Desde o princípio ele tem construído estas coisas. Ele tem feito estas coisas através do homem. A ciência, a tecnologia, tudo isso. Aí o irmão Brana diz: vocês pensam que lá vai ter automóveis e aviões? Vejam o plano do Satanás. Vejam o plano de Lúcifer. Irmãos, estas coisas não vão existir lá. No reino de Deus não haverá automóveis, aviões ou qualquer realização científica, pois isto vem do diabo. Isto é do diabo. Como que o diabo vai estar no milênio quando Cristo está reinando, ele e a noiva, a lua de mel? Mensagem em liderança, meus irmãos. Vejam, é este dia intelectual em que estamos vivendo. Instrução, civilização, é a tendência moderna do dia. É tudo do diabo.
a civilização é do diabo. Sim, Senhor. A Bíblia disse que esta civilização tem morte, mas a de Cristo tem vida. O Espírito Santo é vida. Aleluia. Teremos uma civilização como esta no outro mundo? É uma pergunta que Mombrana faz. Esta civilização tem morte, teremos uma civilização como essa no outro mundo? Não, Senhor. Teremos um tipo diferente de civilização. Instrução, todas essas coisas são do diabo. A ciência pervertendo as coisas naturais, tornando em outra coisa. Tornando em outra coisa. Agora, olhem aqui, mensagem o poderoso conquistador, para finalizarmos aqui, para selar isso aqui. Esta terra pertencia ao diabo. Através da queda, essa terra foi dada ao diabo. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo. Notaram, irmão, como que o irmão Brana vem batendo nisso? A civilização é do diabo. Odiamos pensar nisso, mas a Bíblia o diz. Que esta é a razão pela qual temos guerras, tiros, lutas e problemas. É porque os reinos deste mundo são os reinos do diabo. Assim diz a Bíblia. E no grande milênio que está por vir, a Bíblia diz: regozijai-vos todos os céus, e a vós, santos profetas da terra, pois os reinos desta terra se tornarão os reinos do nosso Senhor, e ele governará para sempre. Ele governará e reinará para sempre. Não teremos mais guerra, então. Quando ele vier, não mais enfermidades, não mais problema. Ele governará e reinará para sempre. Queremos estar com Cristo. Rapidamente, irmãos, pequeno comentário. Se lá vai existir automóveis, vamos pegar só os automóveis. Por exemplo, o meu automóvel é um antiguinho, é um 97. Graças a Deus não me deixa na mão. Mas tem irmãos que estão pelejando ali com seus veículos, não tem a condição para arrumar. Os veículos já bastante rodados. Tem que fazer as manutenções, a condição não permite. Aí eu te pergunto, esse irmão vai querer ter um veículo desse lá no milênio? Ele vai ter que ter combustível para rodar, ou vai ser um outro tipo de automóvel? Ele vai precisar ir pagar IPVA. Para pagar IPVA vai ter que ter governo para cobrar. Para ter combustível vai ter que ter quem venda. Vocês estão entendendo, irmão, aonde que essa coisa vai puxando? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Se tem veículo, você vai ter que ter dinheiro. Você vai ter que... Onde você vai arrumar dinheiro para manter o veículo, como nós temos que manter hoje? Irmãos, espero que isso possa ter te ajudado. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.